Bora falar agora sobre o São Paulo, que está mais esperançoso com a renovação de contrato do zagueiro Alan Franco, que tem sido tratada como prioridade absoluta. Cheguei a conversar com o presidente Júlio Casares na manhã dessa terça-feira para perguntar a respeito de um zagueiro que tem sido muito debatido por torcedores do São Paulo nas redes sociais, o Medina. O Júlio descartou a contratação do atleta que pertence à Ferroviária e disse que o foco total está na prorrogação do vínculo do Alan Franco, que se encerra em dezembro desse ano, ou seja, a partir dessa terça-feira o Alan Franco já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça, sem custos, a partir de 1º de janeiro para qualquer time do Brasil ou do mundo. Pois bem, a informação que eu quero dividir com vocês agora é de que a última reunião que aconteceu entre São Paulo e representante do Alan Franco foi tratada como, abre aspas, bastante positiva, fecha aspas. Existe a expectativa de que mesmo com essa possibilidade de assinatura de pré-contrato com um rival, que o Alan Franco nos próximos dias, enfim, se acerte com o São Paulo. Existiam algumas pendências importantes. Primeiro, o Alan Franco quer se tornar o zagueiro mais bem pago do elenco tricolor, ultrapassando o Arboleda, que tem um custo mensal de 800 mil por mês. O São Paulo relutava com a ideia, mas já acabou concordando em ceder. Havia também uma pendência com os empresários do Alan Franco, ainda quando da sua contratação junto ao Atlanta United. São Paulo prometeu parcelar com caráter de prioridade toda essa dívida existente para que o acordo possa ser sacramentado o mais rápido possível. Diante de qualquer novidade, volto aqui para contar para vocês. Beleza? Bora falar agora sobre o bônus que o São Paulo terá direito na venda do lateral direito Ângelo. Negócio que a gente já havia contado para vocês há alguns dias, agora é oficial. O Ângelo, de 16 anos, está vendido para o Strasbourg, da França. Mas ele se muda para o futebol francês apenas depois de completar 18 anos. Isso acontece em outubro do ano que vem. Então, na verdade, o Ângelo vai jogar na França somente a partir de janeiro de 2027. Até lá, o grande objetivo do São Paulo é conseguir fazer com que esse atleta dispute pelo menos 2.000 minutos no time de cima. Isso porque há um bônus previsto no valor de 2 milhões de euros garantidos ao São Paulo, caso ele bata essa meta. O negócio entre São Paulo e Estrasburgo foi fechado em 5 milhões de euros fixos. Essa grana vai ser paga em 2 parcelas, a primeira delas nos próximos dias, a segunda em breve. E o São Paulo também tem direito a 12,5% do valor de uma venda futura. Além disso, tem essa questão do bônus de 2 milhões de euros que está previsto assim que o atleta conseguir 2.000 minutos no time de cima. Fui fazer as contas, esse número equivale a 23 partidas como titular, jogando os 90 minutos. Não dá para imaginar que o Ângelo será protagonista do time de cima por agora, embora já tenha espaço importante no sub-20 e convocado com frequência para a seleção brasileira sub-17. Mas também pelo fato de o Igor Vinícius ter sido negociado com o Santos e o Mike estar machucado, a gente pode até começar a ver o Ângelo aparecendo no time de cima como reserva imediato do Cédric Soares. Pergunta que eu deixo para você, você conhece o Ângelo? Diante dessa possibilidade de faturar 2 milhões de euros com bônus em caso de utilização em 2.000 minutos, você começaria a colocar esse menino para jogar? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o São Paulo para colocar um ponto final na história de Juan e Tricolor. O zagueiro de 25 anos de idade, que pertence ao Sassuolo, não vai mais jogar no Tricolor agora de forma definitiva. Ao longo da semana, o São Paulo chegou a receber uma resposta negativa do Sassuolo para mais um empréstimo. E o São Paulo pretendia insistir na negociação. Eram os homens do departamento de futebol que ficam na Barra Funda quem cuidavam e tanto queriam a permanência do atleta. Já havia contado para vocês ao longo da semana que o presidente Júlio Casares e alas do departamento, outros diretores do Morumbi eram radicalmente contrários à permanência ou à insistência nesse negócio, até porque o Juan custaria ao São Paulo 4 milhões e 200 mil euros. Qual a lógica de gastar 4 milhões e 200 mil euros com um zagueiro de 25 anos de idade, que foi mais reserva do que titular, enquanto o São Paulo vendeu o Matheus Alves, meio atacante de 20 anos, para o CSKA por 6 milhões de euros. Pois bem, a versão oficial para a desistência do negócio, uma questão física. É verdade que o Juan vai precisar passar por uma intervenção cirúrgica e ninguém é capaz, nesse momento, de cravar quanto tempo ele vai precisar ficar de fora. Até porque só quando se abrir o joelho dele é que os caras vão ter a certeza do grau e da intensidade da lesão. Mas posso contar nos bastidores que a pressão interna fez o Tricolor desistir desse negócio. E por pressão interna, não descartemos um boato que ganhou força nas redes sociais e que incomodou bastante, especialmente no Morumbi. Esse boato dá conta de que o empresário do Juan
é concunhado do diretor de futebol de São Paulo, Rui Costa. Ninguém confirma de forma oficial essa história, mas eu posso assegurar que no Morumbi essa história pegou bastante pesado e meio que obrigou o São Paulo a desistir do negócio. Só para completar, o meio-atacante Alves foi liberado e não se reapresentou com o restante do elenco após o período de férias. Ele está a caminho da Rússia, onde vai jogar no CSKA. Preciso te contar agora como o São Paulo pode conseguir alcançar R$ 1 bilhão de patrocínio master. Você sabe que em abril desse ano houve uma renovação de contrato com reajuste em todos os vencimentos no acordo com a Superbet, casa de apostas esportivas. O São Paulo pode alcançar até R$ 1 bilhão até 2030, mas para isso precisa ter resultados esportivos bastante interessantes. Separei aqui os valores e as condições. O São Paulo tem fixos R$ 680 milhões até 2030. Os outros 388 milhões estão condicionados à performance. Quase todos os prêmios estão ligados a título, mas também tem prêmios por vice-campeonato e presença em semifinais. Bora para separar por cada uma das temporadas. Começando com os valores fixos. São Paulo na temporada de 2025 tem R$ 80 milhões fixos, que saltam para 95 milhões no ano que vem, 105 milhões no ano seguinte, 112, 118, até que na última temporada de contrato serão 120 milhões de reais. Agora sim, bora aos prêmios. Cada título do Campeonato Paulista rende 2 milhões de reais. Título da Copa do Brasil vale 5 milhões, vice-campeonato 1 milhão de reais na Copa do Brasil, presença na semifinal do torneio de mata-mata brasileiro mais 1 milhão de reais. O Campeonato Brasileiro paga 20 milhões de reais de prêmio. Libertadores da América ou Sul-Americana, 10 milhões de reais pelo título, 3 milhões de reais pelo vice-campeonato e 2 milhões de reais pela presença na semifinal. Intercontinental, aquele Mundial de Clubes do fim do ano, título vale 20 milhões de reais, o vice-campeonato vale 10 milhões. E se o São Paulo conseguir estar na Copa do Mundo de Clubes e ser campeão, 30 milhões de reais. O vice-campeonato vale mais 20 milhões. Já uso o espaço para comentário para dizer o que você acha que o São Paulo será capaz de conquistar até 2030. Estou curioso para saber a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo para responder se Gustavo Medina, zagueiro de 23 anos de idade, que pertence à Ferroviária, interessa mesmo ao tricolor. Esse nome tem sido bastante especulado. A verdade é que ele foi sugerido pelo Juliano Bertolucci coisa de uns 2 meses atrás e passou a ter um pouco mais de força a partir do momento em que o São Paulo não fechou com o Juan. Juan Tressoldi foi devolvido ao Sassuolo, abriu-se na teoria uma vaga para a zaga. O Medina tem 26 jogos na atual temporada e 1 gol, foi formado na base da Ferroviária e já teve emprestado para o Cruzeiro, para o Valladolid e para o Taubaté. Vive seu melhor momento na carreira, é titular absoluto do time que joga a Série B do Campeonato Brasileiro. A boa relação do presidente Júlio Casares com o Bertolucci poderia acabar por facilitar o negócio, mas na manhã dessa terça-feira, antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte são paulina que assegurou que não existe negociação e que o Medina não será contratado. O foco, de acordo com essa pessoa, no tricolor hoje é a renovação o mais rápido possível do Alan Franco, de quem vou falar daqui a pouco. Só para completar, São Paulo ainda entende que não há necessidade urgente da contratação de um zagueiro, até porque o Ferrarese, que com o Zubeldia jogava como lateral direito, voltará a atuar na função de zagueiro, o que diminui um pouco o ímpeto e a necessidade de contratação urgente de alguém para a zaga. Hora de falar sobre o São Paulo com boa notícia. Calma, não se trata de uma excelente notícia, você não vai sair soltando o rojão por aí, mas nos 2 primeiros meses desse ano, o Tricolor conseguiu reduzir em 3 milhões de reais a sua dívida total. Esse valor equivale a mais ou menos 0,2% de tudo que o São Paulo deve. Você vai lembrar que na virada do ano, o São Paulo havia ultrapassado os 900 milhões de reais de endividamento. Essa queda de 3 milhões de reais representa muito pouco, mas ao menos serve para mostrar que o Tricolor conseguiu estancar a sangria e deixou de fazer com que seus débitos aumentassem. Esse talvez seja o primeiro ponto. Durante o período de janeiro e fevereiro, que costumam ser 2 meses em que os clubes de futebol arrecadam menos, o São Paulo ainda conseguiu um superávit bem pequeno, de 157 mil reais. Só para completar, é importante dizer que o São Paulo nem fez muito alarde em cima de todos esses números porque considerou todas as reduções bem discretas. A ideia, com a entrada do FDIC e com a associação ao Marinax, é fazer com que o São Paulo consiga reduzir de forma significativa essa dívida superior a 900 milhões de reais.
Só para completar, lembrar que o São Paulo estreia ou reestreia Hernan Crespo como seu treinador contra o Flamengo no Maracanã, jogo que deve acontecer entre os dias 12 e 13 de julho. Preciso contar agora sobre as 4 saídas certas do São Paulo. O tricolor está perdendo jogadores, não dá para dizer importantes, mas que certamente diminuem ainda mais a quantidade de atletas e o poder do elenco são paulino. Não ficam no tricolor Lisiero, Igor Vinícius, Matheus Alves e Juan, cada um com uma circunstância completamente diferente. O Lisiero nem sequer estreou na atual temporada e seu vínculo com o São Paulo se encerra nessa segunda-feira. Não houve a opção do São Paulo pela renovação e o Lisiero vai buscar um outro clube. Igor Vinícius já até treinou no Santos. Vai ter seu contrato rescindido com o São Paulo e vai passar a ter 80% dos direitos econômicos presos ao Peixe. O tricolor fica com 20% do valor de uma venda futura. Já Matheus Alves foi vendido para o CSKA, da Rússia, por 6 milhões de euros, nem se apresentou com o restante do elenco na última quinta-feira. Sobre o Juan, zagueiro que pertence ao Sassuolo, já havia contado para vocês que o tricolor decidiu desistir da compra desse atleta, a operação de 27 milhões de reais, por um atleta de 25 anos, que vai precisar passar por cirurgia no joelho. A avaliação é de que o custo-benefício estava para lá de ruim. Dá para imaginar mais saídas no São Paulo? Sim, apenas em caso de propostas grandes, propostas gigantes. São Paulo ainda precisa de pelo menos uma boa venda, mas torce para que essa venda venha de jogadores que já foram do São Paulo e hoje estão no exterior. O tricolor, com um mecanismo de solidariedade ou com percentuais futuros, pode eventualmente ajudar a compensar o seu problema com o fluxo de caixa. Em relação a reforços, São Paulo busca um zagueiro, 2 pontas e também o meio-campista. Todos precisam chegar sem custos. O tricolor avalia que não tem capacidade para compra de direitos econômicos. Quero falar agora sobre Rafael Tolói, zagueiro brasileiro que se naturalizou italiano, chegou a jogar pela seleção do Calcio, a seleção Azzurra, e ele está livre no mercado. O contrato com a Atalanta não foi renovado. E o Tolói tem conversado com alguns clubes brasileiros, foram 4, com quem ele debateu nos últimos dias. Perdão. Vasco, Atlético Mineiro, Santos e São Paulo são os principais interessados no jogador, mas já dá para descartar a presença do São Paulo. O tricolor considerou a pedida do atleta bastante alta. O pacote entre salário, direitos de imagem e luvas, próximo de R$1 milhão por mês. A ideia do São Paulo era contratar alguém mais barato do que o Juan Tressoldi, que foi devolvido ao Sassuolo. Tressoldi ganhava na casa dos R$400 mil mensais. Dessa maneira, a conta não fechou para o São Paulo, que saiu da disputa. Já Vasco, Atlético Mineiro e Santos tentam convencer o Tolói a baixar a pedida para essa temporada, ainda que com direito a um reajuste para o próximo ano. Queria saber a sua opinião sobre o Rafael Tolói. Você acha que ele ainda chega para jogar e ser titular em qualquer um desses clubes? Gostaria no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre uma lista de atletas que já podem assinar a partir desta terça-feira um pré-contrato, tornando-se reforços sem custos do seu clube ou de quaisquer outros a partir de 1º de janeiro de 2026. Você sabe, quando o atleta entra nos últimos 6 meses de vínculo, ele pode assinar esse pré-contrato, já encaminhando a sua próxima negociação. Pois bem, separei uma lista com atletas importantes. Alan Franco, zagueiro do São Paulo, é para mim um dos mais interessantes do mercado. Jogador que já foi assediado por Palmeiras e Cruzeiro. O São Paulo não consegue acertar a extensão do vínculo desse atleta. Já Everton Ribeiro, que foi alvo recente do Cruzeiro, tem vínculo com o Bahia somente até 31 de dezembro e também pode assinar esse pré-contrato. Existem negociações entre Bahia e Everton Ribeiro. O goleiro Léo Jardim do Vasco é ótima pedida, extremamente eficiente, muito bom debaixo das traves, enorme potencial de crescimento e ainda jovem, goleiro do Vasco, que também já teve 5 propostas para renovação com o Cruz Maltino. Também no Vasco, o volante Jair. Queria citar que o Palmeiras tem 3 atletas, Mike, Marcos Rocha e Lomba. O Flamengo conta com Matheus Cunha, goleiro, e Cleiton, zagueiro, ambos formados da base, com vínculos somente até dezembro. Para completar a relação, Danilo Barbosa, do Botafogo, Romero, Gustavo Henrique e Angileri, do Corinthians, além de Saravia, Igor Rabelo e Vitor Hugo, no Galo, e Eduardo e Bolassi, no Cruzeiro. Dessa lista, quais nomes agradam? E seriam bons reforços, levando sempre em consideração que eles podem chegar sem custos por conta dos direitos de econômicos. Não há necessidade da compra desses atletas. Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal.
Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.